Se a gente não sabe encerrar uma cena, vamos treinar encerrar a cena. Então a gente fica treinando encerrar a cena, que é o que a gente fala do teatro esporte, que é muito do que a gente faz é relacionado ao esporte. Então a gente treina escanteio. Entendi. Mas no nosso a gente não treina Escanteio, escanteio, a gente treina. Começo de cena, final de cena. Então, assim, a gente fez um musical no final de semana de Belo Horizonte. Todos os musicais acabaram horríveis. Não porque a plateia não gostou, mas porque a gente viu que é isso. Pô, o Anderson achou que não tinha acabado. Eu achei que tinha acabado e o Elídio achou que não tava na dúvida. Isso a gente pode Mas arrumar. isso é percepção de vocês? Ou É porque... percepção, é só feeling, né? É só feeling. Mas a gente fez um dia, uma vez, uma discussão isso em sala. Foi um quebra. Não, tô brincando, né? Porque quando a gente fala discussão, era tipo assim, a gente fazia uma história, é um exercício muito bom pra... Começa uma história, uma cena, não sei o que lá, e o pessoal do Canadá que apresentou isso pra gente, e tem o livro lá do Point of View, que é o do Círculo de Possibilidades. Tá. Pra onde essa cena... O que é essa cena? Essa cena de um feirante e de um cliente. O cliente tá vindo reclamar que a batata tava ruim. Então, pra onde essa cena pode ir? O cliente pode ficar bravo e começar a derrubar as frutas. Isso é forçar? É o conflito. Né? É forçar ou não? Não, dá pra acontecer. Vai vir Gaviões da Fiel vai vir aqui pra bater no feirante. Você deu um passo já, você foi muito... Calma, você vai dando passos, você liga o ponto 1 com o ponto 2, não o ponto 1 com 12 Isso que eu já. ia perguntar. A quase um tendência de exercício quem tá roteirista. começando é sempre... Alienígena. Surge um alienígena, foi tudo um O sonho. lance lá do Michael Scott, a arma... Tirar a arma, exato. Era o exemplo. Sei lá, bomba nuclear. É isso. Isso é ruim, né? Porque isso pode acontecer uma vez de vez em quando. E não é uma... E é interessante, por exemplo, um grupo que já se conhece há muito tempo, tararara, a gente trabalha junto e a gente... Você brinca com clichê. Até não precisa nem ser um clichê. Se a gente tá numa cena diferente e de repente o Anderson entra como líder da Gaviões da Fiel, a gente, porque sabe que não é todo dia, Sei. a gente vai talvez achar até interessante. A gente não tá querendo dizer que a Gaviões da Fiel ela Não, é não, violenta. Não, pelo amor... É só um exemplo. lógico que não. Timão, Ele tem- me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. Aqui tem um bando de loucos. inclusive. Todo mundo corintiano. Aí... A gente, entendi. a gente Não- vai até achar interessante. Não fala, é pô, uma coisa que sempre usa e fala, putz, tá viajando. É uma coisa especial. a gente Chuta pra costuma... lua. A gente costuma treinar, a gente treinou anos, associação de coisas. A associação, a porta me remete ao piso, que me remete ao cimento, me remete ao pedreiro, que me remete a isso e aquilo, blá, 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 eu vou fazendo associações. Aí, depois de muitos anos, alguém veio e falou, agora vamos treinar desassociação? Ah, E é? aí, o teu cérebro não vai. Que é loucura. Mas funciona com desassociação? É É o- mais difícil ou mais é fácil? muito mais É difícil. impossível. É? É impossível. Por exemplo, é uma cena na padaria, o que é uma desassociação? Não, a gente pode fazer esse exercício aqui agora. Ele é Então impossível. vamos lá. Vamos fazer a só- associação Faz primeiro. de Fazer a associação A primeiro. associação é mais fácil, tá? Sim. Associação. Só que a gente, como você é comediante, é das artes e tudo mais. Fazer com mandíbula. Não, vou fazer com você, mas tá. eu vou fazer com o tempo. Tá bom. Então a gente vai fazer um exercício de associação aqui. É simples, vai rodar. Muito simples. Até o Monarca conseguiu fazer. Exato. Vai ser Ele anti-horário. Ah, Conseguiu. Vai ser do anti-horário aqui. Então o Anderson vai começar, ele vai falar uma palavra, o Elidio vai associar a primeira coisa que vier à cabeça, baseado no que o Andy falou. E aí eu vou ter que associar com o que o Elidio falou, não com o que o Andy falou. E você vai associar com o que eu falei e não com o que o Elidio falou. E a gente vai ficar fazendo isso aqui. Mas tudo mais ou menos tem a ver. Se ele falar prego, E aí eu falo cruz. eu vou falar Jesus. Ah, entendi. Você vai falar? Religião. Ótimo. É Tá. isso, tá bom? Entendi. Só que agora a gente fez livre agora, então eu vou fazer com tempo. Então você não vai, você vai ter a pressão de ter que associar, só que você vai ter que fazer isso Quando você fizer. quando eu fizer assim. Tá. Então vai lá, Anderson. Posso começar? Pode. Espátula. Pá. Shovel. O Daniel já ele tava preocupado com o beat dele, ele... Chove O mais importante é falar no beat do que falar alguma coisa. Desculpa, Ah, eu te atrapalhei, tá. eu te Ele atrapalhei. já atrapalhou na primeira. Eu te atrapalhei na É que primeira. em caguei, inglês também eu caguei, não- Eu caguei. Não é Mas em é inglês, pá. eu acho que isso... Acho que é bom, é pá em inglês. É? É pá, Tá. Eu não sabia, eu nunca precisei de uma pá. E nos Estados Unidos. Começa você. Tá. Árvore. Planta. Folha. Semente. Adubo. Pá. Árvore. Copa. Do mundo. Futebol. Bola. Neymar. Caiu. Chão. Piso. Caro. Barato.
Barata. Chinelo. Palma. Já errei, né? Mas pode ser. Não, eu Tocantins. errei, eu repeti Tocantins. a árvore, mas... Ah, não pode repetir. Não, é importante... As regras são estabelecidas Mas, por ali exemplo, na o que hora. eu fiz é ruim, né? Eu fiz o inverso. Ele falou uma coisa, eu falei Então, o inverso, é ruim, né? Não, é isso que é não. interessante. O interessante, o bom do exercício, quando a gente joga com pessoas de stand-up, é isso. Tem uma preocupação É de de- ter errado. É. E, na verdade, a Na gente... verdade, é isso. O importante é empurrar Importante é pra falar, frente. importante é falar. Tá. É muito comum em jogo de associação, uma hora alguém não consegue associar com nada e faz Meseca. E o outro Agora que eu entendi. associa com Meseca. Desassociação é eu falar uma coisa que não tem nada, Nada a ver com Ah, o é que mais você difícil ouviu. mesmo. Não, é tipo impossível. É imediatamente seu cérebro Deixa eu ver como que é. Mas aí não precisa de um beat. Tá. A gente pode fazer com tempo livre. Ah, é? Então Não, vai. mas eu quero deixar, só pra falar que é isso, essa coisa de eu falei errado, é. você, eu errei, que é aquilo que a gente falou de quando a gente erra feliz. E tem uma coisa que quando nesse jogo de querer acertar, que é uma coisa que quando você parar pra pensar, ela não tem nenhum sentido, porque a gente tava só associando palavras. É. E aí quando você Não erra, é uma fala, competição. é tipo, errei. Putz, eu devia ter falado semente. Ai! Tipo, Eu falei o inverso. Exato, não tem nada. Eu falei o inverso, não podia falar o inverso, né? Era Não pra podia associar positivamente, Não, aí não era negativamente. Nem desenho, entra aquela bengala e puxa você. Exato. É. Esse julgamento todo que tá na nossa cabeça Isso é a é o primeira trabalho, coisa- mas é o o nosso trabalho trabalho mais difícil de tirar. É assim, demora anos pra resolver isso. Que é você tirar o Vilela que tá dentro de você falando, você errou, hein, seu safado. Mas no começo, quando vocês faziam os primeiros espetáculos putz, eu mandei uma mal, vocês ficavam... A gente sofria. Sofria? Sim. Sim. Ele sofria menos, porque a gente sempre jogou pra gente. Ah, Aí o tá. público assiste a gente ali. Entendi. A gente depois é que foi profissionalizar. Mas a gente sofria menos do que as pessoas quando a gente vai fazer agora Eu os acho cursos. que talvez vejo isso. o nosso mérito tenha sido sofrer pouco desde o princípio, Entendi. mesmo sem entender muito bem por quê. É. Mas a gente não sofria, errei, porque a gente tava ali, na pior das hipóteses, a gente fazia... "Ah", e aí as pessoas Exato. acham que tá tudo bem, a gente sofria... E uma coisa entre interessante é nós. isso, depois que a gente vai. Eu fui até estudar porque a gente teve esse problema com pegar tema com a plateia, Sei. que o cérebro só associa. O nosso trabalho só faz isso. Então, na verdade, o que fez você brecar pra falar uma palavra foi literalmente um Vilela que tá entre você e o seu cérebro, É. falando só, eu tenho que falar uma palavra boa porque tá gravando. Porque o mas seu como cérebro- vocês desligam isso? Então, esse é um puta trampo. Esse é um Vem, puta trampo. é a primeira coisa que vem ou você É. consegue... Tem que ser a primeira coisa que vem na cabeça. Ah, é? Você tem que tentar Nesse caso, sim. silenciar o Vilela que fica falando, não, pensa numa boa, porque semente não é bom. Bom mesmo é jujuba. E aí você fala, peraí, qual que é a diferença de jujuba e semente? Não tem. Mas é isso, porque a associação é que o cérebro faz. E aí você não tem que nem pensar. Se eu falasse pra uma fazer coisa que a princípio não tem associação nenhuma, valia e Então, vamos pra frente. valia. Se você fala uma coisa, por exemplo, o Daniel, o Andy fala Árvore de jujuba. árvore de jujuba. É. Na sua adolescência, o teu avô contava tem história uma ligação. de que as jujubas nasciam em árvore. E pra você, árvore e jujuba é uma associação. A gente não pode julgar, falar, peraí, não, parou. É, não. Árvore e jujuba. O quê? É tipo, entendi. jujuba. Não, tá valendo a mãe. Não é um jogo. Que é o lance do muitas sim, vezes né? a gente vê, tá tudo, sempre tá tudo É o certo. sim, É o sim, né? É o sim, é o sim. Você viajou, eu tô contigo e dane-se. vamos. E dá pra É. gente brigar com piso e chão. Você falou piso, ele falou chão. Falou, peraí, É para. a mesma coisa, É a né? mesma coisa. Não é uma Dá pra gente ficar associação. brigando aqui por isso, mas não tem sentido. Porque é um exercício só entendi. de fluir, entendeu? E é o negócio sim, realmente. O sim é o que É a a gente base, é a né? base do trabalho. É a base do trabalho. E aí, Porque a eu já vi complexidade... espetáculo. Desculpa. Pode falar. Espetáculo que é muito chato quando alguém vem com uma ideia e o outro corta pra outra coisa. É. Dá um exemplo, assim, Anderson. fácil. Mas, não, aí o exemplo. O cara tá de padeiro. Mas isso que é muito louco. Como a gente tá anos junto, a gente já usa essa ferramenta pra sacanear. Ah, tá. Vocês Um ao fazem outro. de propósito pro cara se virar. Pra um grupo que tá começando a ter uma intimidade, é péssimo. Porque aí só gera frustração e a cena não vai. Se o Elídio dificulta pra mim, é tipo um cara chegar... Eu tô fazendo um malabarismo aqui com 3 bolas e o Elídio tá... a imagem é ele chegar com mais 2 e falar, toma, eu vou jogar essa... Tá tudo desgraçado. É isso que ele faz. Então, quando a gente brinca de, sei lá, eu tô... Aconteceu isso, acho que em alguma cena. Em que eu fiz- Todas as cenas. É, todas as tudo. cenas. Todas. Eu fiz assim, sei lá, comecei a martelar, e aí eu, sei lá, tô aqui martelando, e o Elídio vem e fala, já matou a mosca. Claramente E aí ele o sabia martelo, que você tá aí o martelando. martelo vira um matador. Aí eu, beleza,
Tá bom. Desgraçado. Ai, mas eu quero ter certeza que ela tá morta mesmo. Ela me encheu o saco. Aí vamos na tua. Mas a plateia percebe que você sacaneou? Percebe, né? Não, e muitas vezes as coisas, a grande riqueza, acho que da improvisação tá nas falhas dos improvisadores, que é quando uma proposta, ela não saiu da tua cabeça, ela aconteceu, porque você... Mas, por exemplo, ele tava fazendo a filha de alguém e você, por alguma coisa, não prestou atenção que ele era uma mulher. E você trata ele como um homem, por exemplo, mas seria um erro. Cara, mas aí seria. imediatamente é muito instantâneo se ele falar Jorge, a plateia faz um. Hã? E agora? Não, e você ouve pessoas falando, Jorge? Aí a gente assume. Fala, papai, de novo você tá me confundindo com meu irmão. Entendi. A gente inventa alguma coisa. Nesse caso específico, por exemplo, que é trocar o nome do personagem, trocar o gênero do personagem. A gente, é quase pra gente, mesmo a gente curtindo muito sempre errar, esse tipo de erro, a gente faz. Que merda. Não era mais pra ter errado. É porque é tão comum que a gente faz todo espetáculo. Entendi. Tem papai, eu era sua mãe, mas agora. Porque a plateia tá vendo, né? E é muito então não dá pra sedutor disfarçar. isso, porque dá risada, a pessoa dá risada, só que foi legítimo. Aí, tipo, dá vontade de, eu vou errar mais um pouco. Aí você vira, sei lá, aí vira aqueles das risadas marcadas, sabe? Que o ator finge que tá rindo. Mas é isso que o Leite falou, que a gente tenta sair correndo pra gente mesmo se surpreender com a nossa própria sugestão. Tá. Não é nesse caso do Elídio com o Andy, do Martelo, é um jogo entre a gente. Ele é um mau exemplo de improviso, mas é um bom exemplo de grupo. Entendi. Porque, na verdade, o ensino que a gente faz é um ensino espiralado também. Então, assim, a gente aprende a fazer associação de palavras. Depois a gente associa muito palavras. Aí a gente vai brincar com o corpo. Quando a gente volta para associação de palavras, a gente volta com associação de palavras mais alguma coisa. Tá. Então a gente faz associação de palavras em outro nível de assunto. Ou a gente faz associação de movimento. Ou a gente faz uma associação de movimento. é a mesma coisa que a gente fez, só que ao invés de fazer com palavras, a gente vai fazer com movimentos de corpo. Então eu começo a cavar um buraco. Ele fez isso. Aí eu já aumento e faço uma sinuca. Uma sinuca. Então a gente leva para outra linguagem, o mesmo exercício. Costurando o terno de um gigante. Entendi. Aí a gente vai. Em sala, assim, a galera. Ou em sala, para dificultar, tipo um exercício clássico que a gente faz aqui o que você tá fazendo? Que aí é o contrário. Eu preciso estar com a cabeça dizendo uma coisa e o corpo dizendo outra, para eu conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nossa, isso é muito difícil, cara. Então tem muitos você exercícios. Com a pá, aí você pergunta o que você tá fazendo. E aí você fala, eu estou cortando os bigodes de Salomão. Como você não fala o que você tá fazendo? É muito difícil isso, cara. É isso, então aí a gente encontra os exercícios, aí todo ano a gente tem um diretor, uma pessoa que a gente contrata para ficar com a gente em sala, e ele é uma pessoa que assiste o espetáculo e vê o que ele acha que falta. E aí traz os exercícios. E às vezes a gente traz um exercício lá do primeiro ano, a gente traz de volta, porque a gente achou que dá pra trazer ele ou pra outro lugar, ou a gente tá falhando em coisas básicas. E dá pra ressignificar ele total também, né? Exato. Mas o que o Dani tava dizendo é essa coisa da gente sair correndo. Nosso objetivo, quanto mais a gente improvisa, mais a gente é seguro improvisando. E a nossa função, o nosso objetivo é estar inseguro. Então, nossa função é sair correndo a ponto da gente tropeçar, porque nessas horas as propostas são as melhores, porque elas aconteceram. Tira da zona de conforto. Não saiu da cabeça de ninguém, aquilo aconteceu, simplesmente. Esse exercício aqui de associação que a gente fez, a gente consegue fazer ele assim. Tá. Que é quando a gente consegue tirar a persona julgadora, Desbloquear. a gente vai fazer assim. E se a gente gravar depois e se assistir, você vai falar assim, cara, eu não sei por que eu falei isso. Tá. É esse cara que a gente quer no palco. Porque daí se eu saio correndo com o Andy, uma hora sem querer, a gente vai estar num ônibus, ele é o cobrador, eu sou o negócio, eu começo a falar, quanto que é, senhor? É 4,90, 4,90, tá aqui, e eu puxo, tá aqui meu cartão. Eu faço sem querer, puxando da orelha o cartão, é nessa hora que o Elídio e o Anderson, a gente vê... A proposta é essa, ele usa a pochete no pescoço. Pronto. Pronto. É isso. Mas eu não fiz por querer. Porque a gente tava muito rápido, eu fiz um erro. E aí, nessa hora que a gente viu um erro, a gente faz... isso, esse é o erro. Esse erro é sobre isso. É sobre tá isso. tudo bem. É sobre isso. E tá tudo bem, serve muito pra isso. E aí a gente pega esse erro, que é a escola do canadense. A escola do Canadá, eles falam isso, eles usam esse termo. Nada, Caralho, nada, alguma coisa, nada, alguma coisa, nada, um erro.
Aí quando acontece esse erro, todo mundo se olha. É isso? É isso que a gente errou? É isso que a gente errou? É? Então a cena vai ser sobre isso. Caramba. Vai ser porque eu chamei meu filho de Margaret. É. E o meu filho tinha falado que era Jorge. Então a gente. E Então tem um é sobre- exercício acabou. de fazer em grupo, que é dois estão fazendo uma cena. E aí, tipo, a plateia, até pra ter percepção de grupo. Que eles estão fazendo uma cena, sobre uma cena, tá fazendo a cena, e aí, por exemplo, acontece alguma coisa, o cara é tipo, quer um café? Não posso café depois do que aconteceu com a minha mãe. Ele vai dando detalhes da cena, e quando as pessoas acham que é sobre isso a cena, elas levantam a mão. As pessoas quem? Estão assistindo em grupo. dá pra- Então, assim, tá. Um grupo de improviso grande Tá. tem essa possibilidade. Ah, tá. Que é tipo... então você tá com um grupo, duas pessoas estão fazendo cena e os outros estão sentados com um grupo, vamos lá. Então elas levantam a mão, tipo, é sobre isso a cena. Então, há um indicativo de estamos pensando coletivamente. A gente faz muito isso pra. E a gente ficou faltando antes da desassociação. Pra ver como é mais difícil. Não, é que isso pra gente é... Não, dá pra fazer aqui. Aqui dá pra fazer muito fácil. Então vamos- aqui é Você vai só fazer o seguinte. fácil porque tem Tá. muita informação. O né? exercício é simples. Foge pra... Você vai ter que apontar pra uma coisa, claramente, Tá. e vai ter que falar uma Outra. coisa que não tem nada a ver com o que você tá apontando. Se qualquer um de nós achar que você associou, a gente vai levantar a mão e a gente vai ter que falar por que você associou. Tá bom. Então é só isso. Você vai ter que Nossa. apontar e vai ter que falar pneu. Tá. E aí você. E agora eu não vou fazer com o tempo, porque fica impossível. É impossível. Pode ser, Então, vamos começar. Vamos fazer um pouco. O Elidio faz um pouco. Tá. Deixa eu Então ver. você faz junto com o Elidio. O Elidio faz uma, você faz outra. Tá bom. Tá bom? Tá. O Elidio pode começar. Candelabro, dinossauro, vassoura, Eu faço imagem, depois, né? estetoscópio. É. Vai lá, faz Então, o negócio. Tipo, nuvem. Cachorro. Animal. Cachorro e Vai- animal. Cachorro e animal, você associou. Você já começa a associar. Claro, existem Caramba. mecanismos pra gente aprender a fazer isso e até e em determinados momentos em cena a gente puxa um mecanismo pra Então, mas nos isso ajudar. pra vocês é bom porque desassociação, porque o ideal é associar. Sim, O mas, desassociação mas por quê? às vezes, enquanto exercício de proposta, você é interessante você conseguir fugir daquele cenário um pouco e pensar coisas pra... Que a plateia poderia estar pensando, vocês Não, vão... mas isso não é não- isso? Tem, é um tem, problema. nível, tem níveis. Depende de onde você tá no improviso. Um exercício pro Esse cérebro exercício, também. Ah, tá. esse exercício de desassociação, ele é um exemplo para as pessoas que falam que é difícil associar. Ah, Então ele foi entendi. criado para isso. As pessoas que falam que é impossível associar, esse exercício prova que é o contrário. O nosso cérebro ele só associa. A É desassociação... um método de aprendizado, Exato, né? A gente também. só aprende associando uma coisa... Exato. E tem momentos em cena em que você sente que a melhor coisa pra fazer ali é trazer algo que aparentemente não tem relação com a cena, por exemplo. Tá. Porque Mas isso é bem mais avançado. É uma outra... Não, e se você olhar em dramaturgia, é um clássico. Toma aqui o castiçal. É o Monty Python fazer isso. E agora pra alguma coisa totalmente diferente, lembra? Né? Que era pra... Tinha um negócio e ia pra outra coisa. É que a que- desassociação, no nosso caso, ela é o que a gente busca no aleatório. Tá. Essa coisa de sair correndo pra errar, o erro seria a desassociação. Mas nos filmes não tem desassociação. Tá No filme tudo tá lá. tudo Tá tudo- associadinho. Tá tudo bonitinho. Então o nosso objetivo é fazer esse bonitinho. Só que daí, saindo correndo, se o Anderson traz um candelabro pra uma cena... Que não Que não tem se nada traz a um ver. iPhone pra uma cena que é no medieval, Sei. a gente viu que foi sem querer. A gente agora tem que fazer um trabalho que é mais de... Ele é mais de... Como é que chama? Quando, virtuose. Sei. Que é, o público fala, e agora, como é que eles vão costurar essa ponta que não tem nada a ver com essa ponta que não tem nada a ver? Vira um trabalho só de virtuose, que é diferente do trabalho de contar história. Tá. Aí vira só... Como é que eles vão fazer essa costura? Não, mas até porque a gente é tão treinado a associar que se eu trago um candelabro pra uma cena que aparentemente não tem. No espaço, num foguete. Na cabeça dos dois, eu trouxe um objeto que de fato não tinha a ver. Mas a gente é tão treinado a associar que eles vão associar aquele candelabro a alguma coisa da história. Entendi. E aí a gente tem esse caminho a seguir também.
pra que aquela história tenha tenha algo que faz, inclusive, o público falar, não, tava combinado. Óbvio que tava combinado. Porque é tão maluco. A Candelabro entrou aquela hora, não tinha nada a ver. E aí o Candelabro, no final, é o que matou Mas o... veja bem, acho que o exercício de desassociação ele vai servir especificamente para um grupo que está há 15 anos fazendo junto entendi. um negócio. Não é... Essa interpretação que ele trouxe, ela não, Que vai que as não pessoas é... começam a fazer em É, casa. não. Minha querida, eu preciso falar com você. O nosso filho tá muito louco. Ele tá apontando pra geladeira e falando do asfalto. Porque sempre o Andy traz um campeonato de arco e flecha, o Elidio sempre traz um personagem feminino, e eu sempre... Aí a gente vai fazer um exercício de desassociação. Tá. Mas porque a gente já espera disso. Como é que essa informação que sempre vem dali, como é que eu É distorço curioso o ela? Dani trazer esse exemplo, porque eu lembro em sala o Dani parando a cena e falando: Andy, você reparou que você trouxe uma cena de porque o Elidio já competição? tinha reparado também. O Elidio começou a rir, ele... Foi isso mesmo, porque acho que começou alguma cena, e eu não sei nem se foi no espetáculo e você me abordou no camarim, ou se foi em sala e a gente parou a cena em sala. Mas foi isso, a cena não sei o que lá, e eu fiz uma cena de... você é o meu melhor arqueiro, e era a de preparação. Sei. E aí a abordagem dos dois foi, para de fazer cena de preparação. Não, e de treinamento. treinamento para o grande dia. O grande que é dia. Porque a gente fica numa ansiedade. Então, porque é improviso. Você sabe que não tem nenhum impeditivo de você começar a cena no tal dia D que você tá preparando. Não agrega em nada. E já deve ser a 7ª cena que você faz de... vamos ter que nos preparar. Tipo, eu falei, deve ser muito um filme do Rock, né? Porque boa parte do filme, o Rock... Ele treinando e se ele preparando. treinando pra Mas 10 minutos. especificamente porque fez 7 vezes. Veja bem, Sei, a jornada Não do tem herói é problema essa. fazer uma vez. Não, e tem coisas que aí você vai aprendendo ao longo dos anos improvisando, que é a dramaturgia, ela funciona em diversos estilos, diversas maneiras, mas na improvisação, um filme de ação, a gente vai precisar pensar ele enquanto improvisadores. Porque a gente não tem o que é interessante no filme de ação, que são aqueles efeitos especiais e as explosões e papapá. No máximo a gente vai fazer uma ceninha de ação tosca, e a graça vai ser a tosqueira dela. Mas assim... Fale por você. Eu ia falar isso agora. A explosão é maravilhosa. Mas assim, não dá pra pensar um grande roteiro de ação improvisado, porque a gente não tem ali, no caso, o que é o grande mérito de um filme de ação. Que é o Keanu Reeves. Isso É o Keanu Reeves. Isso que eu ia Não tem falar. o Keanu Reeves. O pessoal que vai assistir e de vocês, o pessoal espera rir, se emocionar. Tem que dar risada. Eles assim. esperam ver o Daniel. Não, espero ver o Daniel fazendo alguma coisa. Não, a gente é uma companhia de comédia. Então, tudo isso que a gente tá falando, a gente abriu uma portinha pro universo do improviso, que é isso, vai tudo. Tem espetáculos de improvisação long form de drama. A gente mencionou do Balas do Caleidoscópio, tinham várias cenas que tinham tom de comédia, mas uma bagagem ali, por exemplo, a Rena, os outros atores ali traziam uma bagagem que às vezes você saía tipo, nossa, que espetáculo lindo, você saía com uma emoção. Improviso é uma gramática e a gente usa pra fazer comédia. Tá. Então, mas necessariamente, isso, nosso espetáculo se é de tiver comédia. pouco riso, vocês acham que não... A tá. gente acha ruim. Não, o nosso espetáculo ele tem risada alta, a gente se Sim, preocupa já com foi. isso. Só que o Balas mesmo falou a famosa frase que fica na nossa cabeça, que é qual é a risada que você quer. Entendi. Porque também não adianta. Tem muita gente que é do palhaço, da comédia, e vocês também sabem disso, que você tem uma plateia que ficou 1 hora rindo, ela dói. É fisicamente doloroso. Então tem uma hora que você tem que ser interessante. Então, essa é uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo também. A gente queria sempre ter risada a cada 5 segundos. E aí a gente foi É aprendendo. meio tentador, né? Você toda hora faz mais... Mas é meio. Mas a plateia sai depois falando cansada só. Então a gente também foi aprendendo com o tempo a conduzir essa. Rio, não rio. fazer rio, um não rio. ritmo, né? Fazer um ritmo. Mas é um espetáculo de... Nós somos uma companhia de comédia. A gente Ok. não usa o improviso pra outra coisa, a não A ser não ser nos nossos relacionamentos pessoais com as esposas. Mas... Só Eu isso. peço tema direto lá em casa. Então.